Olá, estamos começando mais um programa Prosa e Graça. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão do outro lado aí nos vendo, dando para nós audiência e também compartilhando aos amigos, toda a família. Deus abençoe, um abraço. E também do meu lado ele, Reverendo Kaiser. Olá, tudo jóia? Tudo bem. Olá, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez no nosso programa, como o Luciano avisou no último, né? O programa que nós tivemos, Prosa e Graça. A gente tem que agradecer aí todos os irmãos que sugeriram os nomes, né? Tivemos nomes aí bem interessantes, Fim dos Tempos, Quero ir para o Céu nem que seja de carona, Quarentena com Cristo, mas aí nós chegamos a um denominador comum, chegamos a um consenso entre a equipe que está aí nos ajudando, entre eles o Paulinho, né, o Alfredo, e nós escolhemos então esse nome, Prosa e Graça. A intenção é essa, sempre ser um bate-papo e sempre revelar aí a graça de Deus à luz das Escrituras, e que Deus possa abençoar a sua vida. Eu deixo aqui um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Ladinha, todas as congregações, todos os irmãos que estão aí nesse tempo difícil, de quarentena, mas sendo observado direitinho. Deus possa abençoar a vida de vocês ricamente. Pois muito bem, pastor. No último encontro nós falamos sobre como ser salvo, no primeiro, na verdade, bem lá atrás. Depois, no último, nós falamos sobre se o salvo perde a salvação, não é isso? Isso. E esse agora nós vamos falar sobre o que é ser salvo. Por quê? Porque muitas pessoas pensam assim, mas será que eu sou salvo? Eu continuo praticando alguns erros, sabe? Eu tenho algumas dificuldades, alguns vícios, então será que eu sou salvo? Ele é salvo, mas ele tem dúvida. E eu gostaria que o senhor, dentro desse tema, pudesse esclarecer a pessoas que nós ouvimos assim diariamente no nosso trabalho, também no convívio com a família, com pessoas que dizem, para mim não tem jeito, eu não sou salvo, porque eu cometo um erro, eu sou um pecador. Ok. Esse é um bom tema para a gente falar, porque eu acho que é onde as pessoas mais se identificam, né? De todos os temas aqui que nós abordamos da salvação, eu acho que esse aqui é o que as pessoas que vai ter mais gente com dúvida, porque realmente, como é que eu posso ser salvo se eu ainda sou pecador? E às vezes ele é questionado pelas pessoas também. Claro. Mas você é salvo, você faz isso. Justamente. Se você é alguém que se encontra nessa situação, que é questionado por outra pessoa, você tem que entender que quem questiona você, desculpa até a comparação, mas está fazendo às vezes do diabo. Porque o diabo é que é o acusador. E se alguém te acusar, eu queria recomendar você a citar para essa pessoa o que a palavra de Deus nos diz na carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, aos romanos, quando o apóstolo Paulo diz que se Cristo nos justificou, quem nos condenará? É Cristo quem nos justifica? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. E eu quero relembrar ainda o que o apóstolo Paulo nos diz, quando ele diz que quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus vos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e da vida foi essa graça manifesta por Deus na história em ter entregue Cristo como pagamento pelo preço dos nossos pecados. A lei exigia isso, que o salário do pecado é a morte, então exigia um pagamento, exigia o sacrifício que fosse perfeito. E esse sacrifício tinha que ser na semelhança
do que era merecido. O pecado trouxe a morte aos homens. Era necessário que um homem perfeito morresse em favor dos outros, né? Dos outros homens. Quando a gente olhava para Deus, olha para a humanidade, vai ver que todos pecaram. Então ele envia o seu filho, que se torna homem e que morre no nosso lugar na cruz e que grita na cruz que está pago. E hoje nós vamos falar sobre essa questão. O que é ser de fato um salvo? Primeiro a gente precisa desmistificar isso, Luciano. Porque as pessoas entendem que ser salvo, ser uma nova criatura em Cristo, é sinônimo, né, principalmente com base naquele versículo que diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É a ideia de que eu me tornarei perfeito. Que ser salvo significa alguém que tem a perfeição agora quanto aos seus atos, pensamentos e tudo mais. Eu quero dizer para você, meu querido, que ser salvo por Cristo Jesus é de fato uma transformação radical. Jesus entra no meu coração e muda você. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo. Quando eu creio em Cristo, Ele me dá a vida, no sentido de me despertar para aquilo que é bom, para aquilo que é bem. O Espírito Santo, que aí é tema para a gente entrar em outro programa, né? O Espírito Santo, diferentemente do que muita gente pensa que ele é um evento posterior à salvação, porque tem gente que acredita mesmo nisso, Luciano. Eu acho que você até viveu nesse meio. Que as pessoas acham que a salvação é mais ou menos esse processo. Primeiro, você tem que arrumar a sua casa. Primeiro, você muda de vida. Aí torna o seu coração uma casinha habitável para Jesus. Aí depois Jesus vem e vê, gostou da fachada, bate a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Aí entrou a casinha arrumada, Jesus agradou ali. Aí ele, olha, continua se esforçando que pode ser que eu mando o Espírito Santo morar em você. Então eles dividem a salvação nesse processo. Deixa eu falar para você, meu querido irmão. Primeiro, a sua casa é bagunçada. Jesus é a luz do mundo, não é à toa. Ninguém consegue arrumar uma casa sem luz. É Jesus que vem para pôr ordem. E quando Jesus vem, ele traz a equipe inteira. Ele traz o amor do Deus Pai sobre você e a habitação, você se torna a habitação do Espírito Santo de Deus, que passa a ter uma função na sua vida muito importante. O Espírito de Deus, o que ele faz na vida do homem? Nos convence. O homem se converte e o Espírito Santo ele faz a função de convencer o homem do pecado. Sem o Espírito, eu posso até saber que aquilo que eu estou praticando não é certo, porque o homem também tem a lei moral gravada em seu coração. No entanto, a consciência do pecado, de que aquilo desagrada a Deus e de que aquilo tem um dano muito maior do que aparenta, não é apenas o dano visível, mas o dano da alma. Essa percepção ela só vem quando eu percebo que sou habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, preste atenção. Vamos desmistificar isso. Ser salvo não significa ausência de pecado, ausência de imperfeições. Você diz, não é assim problemas, não. Né? Hã? Tipo assim, não vou ter problema também. Agora você é perfeito. Hoje, no tempo que a gente vive num contexto tão complicado que o povo mente demais em nome de Jesus. E a galera, como você gosta de dizer, a galera adora beber isso aí que o povo está oferecendo. Essas mentiras. Por exemplo, vamos pensar aqui em algumas coisas que são muito comuns. Hoje, ser salvo nos nossos dias significa que você precisa deixar de fazer várias coisas, então você não pode ter defeitos. Vícios, então, se você tiver, você já está fora de maneira expressa. Outras coisas, por exemplo, as pessoas acham que ser salvo é ser próspero. Sim. Né? Se você não prospera, você não é salvo.
Se você... Não tem Cristo, porque você não conseguiu êxito, você não conseguiu sucesso, então você não tem Se Cristo. você não tem algumas manifestações sobrenaturais, dentre elas, falar outras línguas, ter outras visões. Por exemplo, uma pessoa um dia chegou para mim e disse assim, na igreja que eu pastoreava antes, disse assim: pastor, eu estou morrendo de vontade de passar pelo que as outras pessoas passam em outras igrejas. Eu falei: o que foi, querida? Ela falou: eu queria chorar igual as outras pessoas. Eu vou na igreja, as pessoas choram tanto, e eu não consigo chorar, eu tenho vontade de chorar e chorar. Depois de um tempo, ela terminou com o namorado, chorou. Eu falei: aí, pronto, Deus realizou seu sonho. Mas é o seguinte, quem disse que isso é a presença do Espírito? Não é isso que é a presença do Espírito. Não é isso que aponta se você é salvo. Então, preste atenção no que eu disse. Primeira coisa, ser salvo, você que está me ouvindo, não significa ausência de imperfeições. Tá ok? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você pode ser quem você é e ainda assim ser salvo. Ah, sim, mas o meu defeito é muito grave, pastor. O sangue de Jesus é suficiente. Fica tranquilo. O que você ia acrescentar, Luciano? Não, eu ia acrescentar, por exemplo, acho que para outro programa também, mas eu vou falar um pouquinho aqui, se o senhor quiser responder, beleza. É sobre a questão, por exemplo, eu sou salvo, então, se eu não sou, para as pessoas, não, mas eu não sou batizado nas águas, por exemplo. Eu não recebi o batismo dentro daquilo que é posto, é colocado diante de nós lá atrás. Então, se eu não sou batizado, então eu não sou salvo. Agora, um salvo é a pessoa batizada. E nem sempre é, né? Então, para a gente responder, dá para a gente dar uma pincelada nisso, sim. Não dá para aprofundar muito, porque dá um tema para outro estudo, né? Mas vamos falar uma coisa. Vamos tentar definir o que é para a igreja, principalmente para os cristãos evangélicos nos dias de hoje. O que você acha que para eles é ser salvo? Porque tem pessoas que batizam todo final de semana, por exemplo. Em alguns lugares aí tem pessoas que batizaram já 40 vezes. Porque ele acha que o batismo vai posicionar ele como salvo. Sabe? O negócio está na água, né? Está na água. Daqui a pouco ele vai virar um peixe, então. Isso aí, tem que ter muita quantia de água. Se eu jogar eu nesse rio, vai matar os peixes todos aí. É muito pecado. Mas, ô Luciano, o que você acha hoje? Como você descreveria que para uma igreja cristã evangélica nos nossos dias, o que para elas significa ser salvo? O que para elas significa ser salvo? Ó, pastor, pelo que a gente ouve no meio, várias localidades, para ser salvo é pelo volta, roda, joga para lá, é pela graça, mas tem que ter um pouquinho de meu. Não, é meu esforço. Seria mais ou menos assim, ó, menos assim. Não, Cristo é meu Salvador. Mas eu tenho que estar junto, eu tenho que ser batizado. Isso. Eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo, eu não posso ser aquilo. O ladrão da cruz, não foi. Mas eu, entendeu? Mas tem que ter. E você viveu muito tempo no contexto questões, desse, né? Sim. Aí eu te pergunto, tirando ali a ponta da liderança, né? Porque geralmente a ponta da liderança nessas localidades, eles também têm imperfeições, mas ninguém fala porque usa aquele argumento. Não, esses são ungidos do Senhor. Mas entre as ovelhas, né? Uhum. Os que não são muitas vezes divinizados. Mas entre as ovelhas, eu te pergunto, quem dentre as ovelhas se sente suficiente para salvação? Nunca é demais. A pessoa está sempre se sentindo assim, perdida, e meio naquele processo de que a gente falou na semana passada, de perder a salvação. Então, deixa eu dizer, já falei que a primeira coisa é que ser salvo não significa ausência de imperfeições, de pecados. O que é, então, ser salvo à luz das Escrituras? Como eu posso saber que eu sou um salvo? É exatamente no oposto. Sabe qual que é um dos maiores significados? A expressão de que eu sou alguém salvo por Cristo? Não é, Luciano,
quando eu não me vejo sem pecado. É exatamente o contrário. Porque, por exemplo, Jesus, no Novo Testamento, o tempo todo, ele teve que falar para os fariseus, para os religiosos, para a gente da religiosidade, o tempo todo ele dizia: vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês parecem ser salvos, mas por dentro vocês estão podres, igual um sepulcro. Tem morte dentro de vocês. E aí, o que é que eu acho que Jesus, e a gente tem muito para aprender com o que Jesus ensina, é que não é a ausência, não é esse sentimento de perfeição, que você já deve ter encontrado gente assim, que eu encontrei. Nossa, eu já encontrei gente assim, e essas pessoas, desculpa a expressão, mas são insuportáveis. Gente que se acha perfeita. É insuportável conviver com ela. Ela é perfeita só aos olhos dela. Você pode ver que gente que se sente assim destrói tudo. Ela acaba com o ambiente. Ao invés dela ser o que a Bíblia diz, que é aquele ser que chega em um lugar árido e cobre com a primeira chuva, ele é o cara que é o camarada que chega no lugar. Bom perfume. É um cara que chega num lugar fértil e transforma ele num solo rachado. Porque ele traz consigo a desgraça da soberba, da arrogância, da confiança na sua própria pessoa, no seu próprio eu. Então, preste atenção no que eu estou dizendo. Um dos sinais de que você é um salvo é porque você se sente perdido. É justamente no efeito contrário. Quando você que está me ouvindo aqui se sente um pecador miserável, apesar de todos os seus esforços, você percebe que há sempre algo a ser aperfeiçoado, e você sente sempre que Jesus é digno demais, meu querido irmão, você é alguém que é salvo por Jesus. Porque para ser salvo para Jesus, significa simplesmente dizer que precisa de um Salvador. Por exemplo, Luciano, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, tem algo interessante sobre o que eu acabei de falar. É tão interessante, é tão lindo isso, que em Mateus 11, a partir do versículo 25, Jesus diz, e esse texto todo a gente poderia usar para esse tema que a gente está trabalhando, salvação. Ele diz aí a partir do versículo 25, porque por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, porque eles não querem enxergar, né? Claro, preferem as trevas, e as revelaste aos pequeninos. E Jesus está dizendo aqui de gente simples, gente humilde. Deus se revelando a gente imperfeita, gente que se sente perdida. É isso que Jesus está dizendo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor se revelou, o Senhor sendo perfeito, se revelou a gente que se considera imperfeita. E Jesus diz, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E aí, novamente, a gente pode pegar esse texto aqui para dizer sobre a salvação, a dinâmica da salvação. Jesus diz, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, ser salvo significa que Jesus quis se revelar a mim. E a quem Jesus quer se revelar? Eu tenho dito no Evangelho da Graça sobre a diferença de Jesus e os outros rabis, né? Os rabis na época de Jesus escolhiam a garotada lá pelo mérito, ou seja, os melhores, dentre eles, por exemplo, Paulo foi criado aos pés de um rabi chamado Gamaliel. Eles escolhiam por serem os melhores. E tem um monte de cristão embabacado, a gente tem que dizer isso, que é verdade, iludibriado, porque acha que é e não é nada. Meu querido irmão, você que acha que é alguma coisa, você não entendeu o que é o Evangelho. Você tem que entender, você tem que parar para refletir um pouquinho sobre quem de fato você é diante de Deus.
E tem um monte de gente aí embabacada achando que Deus escolheu ele porque ele é bom, porque ele fala bem, porque ele tem capacidade, porque ele é o cara, porque ele canta muito bem. A primeira coisa, se você prega muito bem, parabéns. Se você fala muito bem, parabéns. Deus não precisa ouvir mensagem nenhuma, tá? Eu canto muito bem, que bom. Ainda que você cante, seja o mais afinado do mundo, qualquer anjo dá show em você. Tem que parar com isso. Por mais que você seja alguém consagrado, meu querido irmão, você é apenas o pó. Agora, olha que interessante. Depois que Jesus diz isso, louva a Deus, ele diz assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Logo depois que ele diz isso, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus chama quem está sentindo a natureza pesada para a própria existência. Jesus chama gente que está com consciência dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, das suas imperfeições, e diz: vinde a mim e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, que é aquela canga do boi, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu acho muito interessante isso aqui. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus chama para uma caminhada a dois. O jugo ali é aquela peça que coloca em dois animais, e Jesus diz: tomem sobre vós o meu jugo. Eu estou de um lado, você está do outro. Vão caminhar comigo. E vocês vão, ele diz aqui, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu querido irmão, e aqui está a essência da nossa salvação. É se saber pecador, e ao mesmo tempo que você se sabe pecador, e a cada dia que você caminha com Jesus, mais evidente fica o tanto que você é pecador. Quanto mais na direção da luz, mais evidente fica as suas falhas. E quanto mais evidente fica as suas falhas, mais você percebe que Jesus é manso e humilde de coração. Sabe por quê? Ele não te joga fora. Na hora nenhuma ele fala assim: sai do meu jugo. O jugo dele é suave, o fardo é leve, que ele que carrega você, meu querido irmão. Sabe o que é ser salvo? É ter essa consciência de que você não tem justiça própria nenhuma, senão aquela que procede de Deus pela fé e foi manifesta em Cristo Jesus na cruz. É quando você não ousa dizer que pode arcar com nada, porque tudo foi pago por Cristo. Ser salvo, portanto, significa, mesmo se sentindo terrivelmente imperfeito, mesmo se sentindo alguém que repete nos mesmos erros constantemente, você entende que a graça de Deus suplantou em muito os seus erros. Só para terminar essa parte, que eu acho que eu já falei bastante, o apóstolo Paulo, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse cenário é muito interessante, que significa exatamente, Luciano, carregaram um homem morto amarrado às costas. Havia algumas penas antigas que, por exemplo, o indivíduo era obrigado a carregar um cadáver de alguém que ele havia assassinado, e tinha que assistir todo o apodrecimento daquele corpo amarrado, atado a ele. Imagina essa situação, né? A gente não consegue suportar um bicho, imagina um ser humano amarrado no seu corpo e entrando em estado de decomposição. Era uma experiência horrorosa. O apóstolo Paulo diz: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar do que eu sou? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Quem é que vai? É Jesus. É só Jesus. Então, meu querido, se é imperfeito, é repetidor das mesmas falhas constantemente, tem essa notícia maravilhosa para você. Cristo não te joga fora. Cristo já gritou que está pago na cruz. O seu pecado pode até pegar você de surpresa, mas não surpreende a Cristo. Ele já sabia.
e Ele escolheu te amar. Nisso Deus mostra o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Muito bem, pastor. Estamos chegando ao final desse momento que foi muito importante para nós, esclarecedor, no nosso momento aí de prosa e graça, do nosso programa. Agradecer aos amados que estão sempre junto conosco, nos ouvindo, vendo, divulgando também. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado também ao pastor. E, se Deus quiser, estaremos na próxima, estudando, meditando nas Escrituras e esclarecendo também para aqueles que têm algumas dúvidas, inclusive também para a minha pessoa. Ok, e só para terminar, irmãos, uma coisa que o Luciano acabou me perguntando e eu deixei de responder. Ele disse: pastor, tem alguns lugares que dizem assim, olha, você precisa ser salvo, você precisa ser batizado para ser salvo. Não. O que você precisa para ser salvo é se sentir perdido. Assim como o que precisa para você ser limpo, não fica preocupado com a eficiência dessa limpeza, porque é garantida, vem de Deus. O que você precisa para ser limpo é ter a convicção de que você está sujo. O que você precisa ser curado é ter a convicção de que você é um doente. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Você precisa ser salvo é ter a certeza de que você precisa de um Salvador. Essas outras coisas, ser batizado, ir à igreja, ler a Bíblia, essas coisas não são para ser salvo. Essas coisas você vai fazer por ser salvo e visando, e tem que visar isso, senão nem precisa, tá? Elas têm que visar o seu crescimento para que você cresça em serviço a Jesus. E a gente, ao longo da caminhada aqui, vai ver bem o que é isso. Que Deus possa te abençoar. Na próxima semana a gente vem com um tema aí, né, Luciano? Vamos falar um pouquinho, a pedido de alguns irmãos, sobre a questão da predestinação. Vai ser um desafio falar sobre isso aqui, mas nós vamos estar abordando. Eu queria pedir para você, se você ainda não se inscreveu, se inscrever aqui no nosso canal. Você pode também ativar o sino para que você receba as notificações. E é importante também comentar. Abaixo aqui tem uma caixa de mensagens que você pode comentar. E o seu comentário é muito importante para nós, né? Dê o seu feedback, a sua sugestão. Diga o que nós podemos melhorar aí para poder trazer ainda mais edificação para a sua vida. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até mais.